E dando continuidade, iremos então elencar algumas situações ameaçadoras ocorridas durante o período de gestação. A primeira delas é a gravidez de risco. E uma primeira situação em que ocorre a gravidez de risco é quando existe a ameaça de aborto. Nós temos histórias de consultório que vêm confirmar essas pesquisas. Eu atendi, certa feita, uma moça e ela foi uma criança, um bebê que passou por um processo de rejeição quando estava no ventre materno. A mãe dela não queria estar grávida, de preferência, mas uma vez que se percebeu grávida, gostaria de ter um menino. Ela tinha já 2 meninas e ela tinha um programa de que se ela tivesse um menino, ela iria contentar o companheiro com isso. Pois bem, a minha consulente foi a 3ª menina e ainda quando no ventre materno ela experimentou uma ameaça à sua sobrevivência. A mãe dela tentou por 3 vezes abortar, sem conseguir. E em uma dessas situações, ela veio confirmar para mim, esta mãe já arrependida na ocasião, que ela batia na própria barriga. Ela externava uma raiva, uma revolta, um comando, que ela tinha um comando interno, que é um programa que a fez cometer este desatino, não é? Então não estamos também querendo julgar. Mas as consequências para essa menina foram devastadoras. Ela desenvolveu, entre outros transtornos de ansiedade, anorexia nervosa, bulimia. Ela tinha uma imagem dela mesma totalmente inversa, uma moça muito bonita, porém a imagem que ela tinha dela mesma frente ao espelho era invertida e ela sempre procurava algum defeito nela e nunca estava contente nem com o corpo, não se achava capaz, então autoestima muito baixa e muito medo de se sentir rejeitada. Então as consequências elas foram devastadoras por toda a vida desta menina. E temos também um outro caso que foi uma notícia dada pelo médico. Isso acontece, é bastante comum. O médico ele quase que profere uma sentença àquela gestante, dizendo a ela que ela não poderia estar grávida de jeito nenhum. E já que ela estava grávida, essa gravidez era de risco e que era possível, bastante possível, que ela viesse passar por alguma situação que já havia passado, como um aborto, novamente ter um aborto, se já havia tido, ou que fosse um parto de risco como outros que já havia tido, enfim, qualquer problema de saúde também que essa gestante viesse apresentar. É muito comum, ainda nos dias de hoje, o médico ele é uma autoridade, tudo que ele diz a essas gestantes pode ser recebido como algo inquestionável. E dependendo do que é dito, pode ser algo bastante prejudicial. E uma gestante, ela é alguém e que se ela já é sensível, devido ao estado em que ela se encontra, ela fica mais sensível ainda. Então, o medo, o pânico, vivenciado por essa mãe, a mãe da minha consulente durante o período gestacional, programou essa moça, essa mulher que veio me procurar, tentando encontrar as causas e resolver, é claro, as causas do seu transtorno de ansiedade. Ela tinha crises de ansiedade sempre que se encontrava em lugares fechados, né? Então, nós fomos a fundo investigar e acabamos encontrando tudo isso no histórico dela, todas essas narrativas. Procedemos à psicoterapia regressiva com auxílio da hipnose e ela teve a oportunidade de remontar toda a sua história desse parto
Isso é sim possível, e através de regressão, e ela se deixou que isso acontecesse, ela deu permissão, ela se entregou. E isso é condição sem a qual é impossível que haja uma libertação, mas ela conseguiu. Então, ela passou a partir dali, ela passou a poder frequentar lugares que, por exemplo, quando ela viajava, ela ia para hotéis, se ela não conseguia ficar no apartamento, se ela ia viajar, ela estava dentro de um ônibus ou dentro de um avião, ela se sentia sufocada, ela se sentia ansiosa, e vocês podem imaginar o quão prejudicial isso era para ela. E ela deu conta de que tudo isso teve início, sim, na gravidez da sua mãe, e foi resolvido. É bastante comum acontecer o medo de a criança morrer no parto. Muitas mamães passaram por esse tipo de medo, especialmente as mamães que no passado não tinham o aparato da tecnologia, da medicina, hospitais perto, UTIs neonatal, muitos partos, muitas gestações, bastante abortos, né, entre um filho e outro nascendo. Então elas costumavam ter muito medo de parto, né, e presenciar cada gestação, vivenciar cada gestação como sendo uma ameaça à sua sobrevivência ou à sobrevivência daquela criança ou ambas. E isso registra medo, e a ansiedade é medo. Então, nós sabemos, e o professor Grisa já costumava nos falar, que o medo ele está muito relacionado com o medo da morte num primeiro momento, certo? Mas ele é inconsciente. Nós não sabemos exatamente como isso ocorre no psiquismo de cada um, caso a caso. E para isso que é importante que a psicoterapia seja individual, para que cada caso possa ser conhecido, destrinchado e que possa ser investigado e devidamente esclarecido. O medo da mãe morrer no parto, o medo do próprio parto, o medo de cirurgia, o medo de anestesia, são todas situações que podem estar registradas nessa mãe e que uma vez ela é acometida desses sentimentos, vai registrando ali mais medo naquela criança. E quanto mais tempo tudo isso dura e conforme a intensidade maior ou menor desses sentimentos, vai sendo registrado nesse período o medo da mãe vai sendo registrado no futuro bebê. Há partos muito difíceis, certo? E como consequência também de uma gravidez de risco. E isso é mais um impacto. Então, existem aí dois impactos. A gestação de risco e o parto que vai suceder essa gravidez. E quase sempre uma gravidez de risco, ela vai também ser acompanhada de, lá na frente, um parto difícil. Então, vai ter aí toda uma sequência de acontecimentos e um período longo que essa mãe ela fica exposta a esse sentimento de medo, de ansiedade, de medo do futuro, porque nós sabemos que o nascer ele é a nossa primeira grande vitória, certo? Então a incerteza, a expectativa de como venha isso acontecer, se eu vou conseguir esta grande vitória, registra. E isso adiante tem um simbolismo muito importante na vida de cada um. Então, como esse momento tão crucial nas nossas vidas foi vivenciado com mais ou menos expectativa, ou de uma maneira branda, equilibrada, ou ao contrário disso, com muita ansiedade, pode ser determinante até mesmo, eu diria, para uma criança nascer com tendências para a ansiedade diante de qualquer situação de emergência. Ela se veja ansiosa, quase sem saída, e isso remonta ao seu parto e a sua gestação e ela não sabe, e está acontecendo tudo no seu psiquismo, mas ela não sabe, ela não conhece as causas
então ela pensa que isso está acontecendo do nada, mas não é. Nada vem do nada, certo? Então, também era muito comum as nossas antepassadas, e nós temos os registros das nossas antepassadas que tinham muitos filhos. E essas eram que mais transmitiram as informações para as suas gerações subsequentes deste medo, né, de que ter filho é algo que vai ser vivenciado com bastante expectativa. Essas também foram pesquisas feitas pelo Dr. Pedro Grisa. Ele nasceu próximo à região de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, num município chamado Irani. Então ele pôde vivenciar na sua adolescência, no decorrer do seu viver, na sua própria família, o funcionamento dessas realidades, dessas situações em que ele mesmo costumava se autoanalisar ali, de uma forma muito interessante, bastante bela. Então havia um medo e o registro desse medo. O que registra? Medo da morte, medo de perder pessoas que ama, sendo mulher, o medo de engravidar e passar novamente pela mesma situação, uma vez que se veja agora ela grávida. A claustrofobia e a hipocondria também podem ter consequências de uma gestação traumática vivenciada com muito medo e ansiedade pela mãe e consequentemente transmitida para o futuro bebê.